Antes de mais, gostaria de saudar o Somos Solução pelos seus 2 anos de trabalho constante, persistente, para apoiar todos os professores e as professoras e abrindo, digamos, um espaço que é, sem dúvida alguma, notável no contexto da educação portuguesa. O Vítor Bastos pediu-me para dizer umas palavras em 8 minutos, 10 minutos, acerca da simplificação no domínio da avaliação, e eu tenho imenso gosto em fazê-lo. Evidentemente que ficam aqui apenas sinalizados alguns aspectos, porque é impossível em 8, 10 minutos ir ao fundo das questões, como é natural. Antes de mais, eu gostaria de dizer que é de facto possível simplificar e muito a avaliação e a classificação, os processos de avaliação, os processos de classificação. Mas isso implica, obviamente, que nós desenvolvamos de forma consistente e de forma cuidadosa concepções de avaliação de ensino e de aprendizagem que não são propriamente aquelas que são as mais preponderantes nos sistemas educativos e, em particular, dos sistemas ibero-americanos. E eu quero dizer com isto que, enfim, vou enumerar apenas um ou dois aspectos, que se nós mantemos, digamos, uma concepção de avaliação como sendo equivalente ou próximo disso à classificação, ou seja, se nós temos uma ideia ou uma concepção de que a avaliação é sobretudo um meio para atribuir classificações, nós dificilmente poderemos simplificar e poderemos tornar, digamos, a nossa vida de professores mais simples. Portanto, há aqui uma questão que tem de ser resolvida, que é a questão da avaliação versus classificação, ou seja, como eu costumo dizer, afastarmos do paradigma que vem dos finais do século XIX, princípios do século XX, em que avaliar era equivalente a classificar. Depois, um outro aspecto que é muitíssimo importante, mas mesmo muitíssimo importante, mas de tão falado, já praticamente todos nós achamos que não temos mais nada a dizer sobre o assunto ou a ouvir sobre o assunto, é a questão dos conceitos de avaliação formativa e avaliação sumativa. Sem uma clarificação desses conceitos, nós dificilmente podemos simplificar a avaliação. E porquê? Porque nós temos de ter um outro entendimento da avaliação sumativa e um outro entendimento da avaliação formativa. A avaliação formativa é exclusivamente orientada para recolher informação e dar feedback aos alunos para os ensinar, para os ajudar a aprender, e, portanto, essa avaliação formativa, do meu ponto de vista, deve ser muito mais baseada naquilo que nós podemos considerar uma avaliação informal, muito baseada nas observações, muito baseada no diálogo e na interação social, mais do que em pequenos testes ou quizzes que se chamam de avaliação formativa, mas depois são mobilizados para classificar os alunos, e, portanto, tudo isso dá muitíssimo trabalho, e aí, de facto, há ganhos claros se nós, evidentemente, com pensamento, com estudo, com reflexão sobre as coisas, utilizar a avaliação formativa, de facto, para distribuir feedback e não para atribuir classificações. A avaliação formativa não é, nem a sua definição o prevê, nem há nada escrito de credível que preveja que a avaliação formativa deve ser mobilizada para efeitos de classificação. Por outro lado, a avaliação sumativa, ela tem de ser aprofundada na medida em que nós podemos ter avaliações sumativas mais ou menos informais e desejavelmente mais informais, que contribuem para fazer pontos de situação, balanços acerca daquilo que os alunos sabem e são capazes de fazer, e que não são mobilizados para efeitos de classificação. E, portanto, isto também, enfim, não tenho aqui tempo para o desenvolver, mas este aspecto é um aspecto que pode diminuir muito a carga, digamos, de trabalho que os professores têm
porque estão à procura de muita informação, eu penso que às vezes demasiada informação, acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer para efeitos de atribuição de classificações. Portanto, nós temos aqui que distinguir entre uma avaliação sumativa que utilizamos para efeitos de atribuir classificações, e eu acho que eu pessoalmente, nas minhas aulas com os meus alunos, não me sinto nada mal em ter uma avaliação sumativa destas, mas tenho avaliações sumativas que ajudam até os alunos a aprender para efeitos e até a prepararem-se para a última, digamos, avaliação sumativa, que essa sim, orientada para as classificações, mas as outras não têm de ser orientadas para as classificações. E podem ser perguntas orais e podem ser feitas várias questões ou pequenos problemas ou pequenos ensaios. Portanto, aquilo que nós entendemos que é importante fazer num determinado momento, num determinado ponto, para fazer um determinado ponto de situação. Um outro aspecto que é muito importante é a participação dos alunos. E a participação dos alunos aqui eu vejo quer ao nível da autoavaliação, quer ao nível da entre pares. A participação dos alunos, de acordo com os resultados que conhecemos da investigação, é muito favorável ao desenvolvimento cognitivo e ao desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Todas as investigações o mostram. Além do mais, reparem, elas fornecem, quer a autoavaliação, talvez mais até do que e a avaliação entre pares, fornecem um conjunto de informações proporcionadas pelos alunos de elevada qualidade. Os alunos dedicam-se muito, quando enquadrados devidamente, eles apreciam esse aspecto de participarem na avaliação, através quer de processos de autoavaliação, quer através de processos de avaliação entre pares. Enfim, o tempo é o que é, eu vou apenas dar aqui talvez algumas sugestões práticas, que já devem ser do conhecimento de muitos ou de todos. Uma recomendação que me parece óbvia é que nós devemos ter um número gerível, um número tão limitado quanto possível de objetivos de aprendizagem e não listas infindas de objetivos de aprendizagem. Nós temos de ter aqui a capacidade de integrar esses objetivos, não é? E de facto, para cumprir esses objetivos, que seja necessário mobilizar conhecimentos, mobilizar procedimentos que eventualmente correspondem a outros objetivos. Mas, portanto, importa termos um número limitado de objetivos e um número limitado de critérios. Não é? E temos que nos focar, naturalmente, naquilo que é mais estruturante e relevante para as aprendizagens dos alunos. Depois, a outro aspecto, que até aliás já fiz referência, é que nós, na medida do possível, e devemos insistir nesta ideia de utilizar mais tarefas para avaliar através de meios informais, e um número muito limitado, tão limitado quanto possível, de avaliações estruturadas e formais. Nós não temos necessidade, em rigor, de ter um horror, uma quantidade enorme de avaliações estruturadas e formais. Podemos ter muito mais avaliações informais, estruturadas, que resulta, de facto, do diálogo na sala de aula. E é isso que, de facto, nos falta. Eu tenho que dizer aqui algo que, para mim, é incontornável. Quer dizer, nós temos que alterar a nossa pedagogia, temos que utilizar a pedagogia para criar melhores condições, não é? Para que os alunos possam aprender num contexto, não é, de inovação pedagógica. Portanto, nós precisamos disso para, de facto, simplificar bastante a nossa vida como professores. Depois, o aspecto mais ligado à classificação, não é? Que é o facto de nós devemos definir um sistema de ponderações tão simplificado quanto possível, tão inteligente e simplificado quanto possível, talvez melhor dito, e preferencialmente baseado nos domínios, nos temas ou nas áreas fundamentais de cada disciplina, e não basear essas ponderações nos processos de recolha de informação. Portanto, é um aspecto que também pode aliviar muito a carga
quer da avaliação, quer da classificação. E reparem no seguinte, eu já disse isto, mas vou dizê-lo novamente porque me parece extraordinariamente importante e tem a ver com este alargamento que nós temos de ter da noção da avaliação sumativa. Reparem que nada obriga, não está escrito em lado nenhum, que os alunos têm de ter 2 ou mais testes por período ou por semestre orientados para as classificações. Isto foi uma coisa que se foi instaurando e que é utilizada. Isso não tem mal nenhum, propriamente, quer dizer, depende da utilização que nós fazemos das coisas. Mas quando me pedem para simplificar e para aliviar a carga da avaliação, eu devo dizer-lhes que aceito perfeitamente, e eu faço, e tenho outros colegas que o fazem. Não há problema rigorosamente nenhum em termos apenas uma avaliação sumativa, formal, estruturada, para efeitos de atribuição de classificações. Sendo que, e isto é que é a questão fundamental, anteriormente nós utilizamos avaliações sumativas, semelhantes a esta última ou não, que preparam os alunos e que ajudam os alunos a aprender e que são apenas destinadas a distribuir feedback para que eles possam aprender. Portanto, não são mobilizadas para efeitos de classificação. Mas são fundamentais, essas avaliações sumativas não classificatórias, chamemos assim, são fundamentais para que professores e alunos compreendam e percebam bem qual é a qualidade do trabalho que está a ser realizado. E reparem, mais uma vez digo, que as autoavaliações ou as avaliações entre pares podem ser aqui excelentes meios de recolha de informação. Portanto, eu diria que nós não precisamos de mais avaliações, não precisamos de mais avaliação, nem de mais classificações, nós precisamos de melhores e mais pensadas, mais inteligentes avaliações, não é? Precisamos de avaliações mais baseadas em fundamentos pedagógicos, não é? Melhor pensadas, não é? E, naturalmente, num contexto que eu considero que tem de ser o contexto em que a pedagogia, o currículo e a avaliação se articulam e, através disso, nós conseguimos, portanto, cumprir aquilo que todos nós queremos cumprir, que é os alunos aprenderem mais e melhor, com mais significado, e é isto que eu tinha para dizer neste curto tempo que tinha ao meu dispor. Muitas felicidades para todos, muito boa tarde e parabéns ao Somos Solução.